Olá, eu sou a Gabriela Zanata Porte, nutricionista funcional, doutora em hepatologia e uma apaixonada pela saúde gastrointestinal. Eu sou a criadora da Funcione, uma empresa de cursos na área de nutrição e saúde intestinal, e também estudo o assunto microbiota e saúde no organismo como um todo desde 2013. A aula de hoje vai ser sobre detox. Então, quando se fala em detox, durante muito tempo, nos últimos anos, né, nós tivemos uma crescente na produção de produtos e conteúdos a respeito do detox. E aí se perguntou, será que realmente, né, essa questão de detox existe ou é mais uma dieta da moda ou alternativa para as pessoas ganharem dinheiro, né, investirem em marketing? Então eu digo para vocês que detoxificação é algo que existe. É um processo realizado pelo próprio organismo e o objetivo é a eliminação de toxinas, sejam elas endógenas ou provenientes do meio ambiente, né, chamadas de xenobióticos, em nível celular ou sistêmico. E essa palavra detox, então, ela é a abreviação do detoxification, que é destoxificação em inglês, né? Que nada mais do que significar desintoxicar, estimular o organismo a eliminar as toxinas. E sim, o organismo ele executa sozinho essas funções, tanto de regeneração celular quanto de eliminação de toxinas. Mas então, por que se fala em detox, em dar suporte detox, se o organismo faz sozinho essa função? Porque, gente, quando o Papai do Céu criou o nosso fígado, o nosso organismo, ele não imaginou que o ser humano ia criar tantos poluentes, né, e tantos problemas para o nosso organismo que vem, né, do mundo externo, do meio ambiente. Então, nós estamos muito mais expostos a xenobióticos, a toxinas, a poluentes ambientais. E ao mesmo tempo estamos muito menos expostos àquilo que dá suporte ao sistema detox, que é o consumo adequado de nutrientes, de compostos bioativos, de água, para conseguir fazer a eliminação desse excesso de toxinas. Então, os xenobióticos, quando eu mostro esse slide para os alunos, a gente tem vontade de sair e morar dentro de uma bolha, né? No meio do mato, isolado de tudo. E aí, então a gente vê como realmente vários fatores nos fazem estar expostos a essas toxinas em excesso. Então, começo falando a respeito da radiação. Então, por exemplo, o raio UV, que sabemos que existe um buraco na camada de ozônio que nos deixa mais expostos à radiação UV. Sabemos que o ideal seria não nos expormos ao sol em horários perigosos, e a gente faz isso, né? Os raios X, então, para quem trabalha em hospital e principalmente para quem trabalha em clínicas de exames de imagem, é muito importante que faça a sua proteção e também muito importante que se faça um suporte ao sistema detox dessas pessoas, ou pessoas que trabalham em aeroportos, né, que são expostos aos raios-x com frequência, é importante fazer suporte ao sistema detox. Poluentes do ar, então temos os poluentes dos meios de transporte, monóxido de carbono, de fábricas que não utilizam filtros, os hidrocarbonetos, que aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, a gente consome bastante churrasco e alimentos defumados, então esses hidrocarbonetos eles vêm dessa queima, né? E também dos alimentos muito tostados. Quem gosta daquela torrada bem pretinha, da cebola muito douradinha, vai estar gerando hidrocarbonetos aí.
Na água temos inúmeros problemas, né? Então, fertilizantes que das plantações atingem o lençol freático, pesticidas, metais pesados, restos de produção de indústrias, hã, medicamentos, né? Então, se a gente não metaboliza completamente os medicamentos. Então, resíduo de anti-inflamatório, antibiótico, hormônios está presente lá na água que a gente consome e os filtros não têm o poder de retirar esses xenobióticos da água. Solo, no Brasil temos 400 tipos de agrotóxicos liberados para consumo e ainda assim são utilizados mais do que o permitido, né? Isso já é bizarro, gente, saber que existe uma quantidade de agrotóxicos permitidos para uso, é um percentual, e mesmo assim ainda os produtores usam mais do que o permitido. Contaminantes em animais, então quando a gente pensa em agrotóxicos, normalmente pensamos em vegetais, mas lembrem que os animais consomem vegetais, então, ou ração, e esses alimentos que alimentam os animais são ricos em agrotóxicos e estão acumulados lá na carne, além do uso de antibióticos e hormônios, que também tem essa ação residual, aditivos químicos nos alimentos ultraprocessados, industrializados, migrantes de embalagem, então principalmente o plástico é um grande problema, né? Então, lá nas garrafinhas, nos potes plásticos, o bisfenol A, no plástico PVC, aquele que a gente usa para cobrir os alimentos, ftalatos que estão relacionados com o maior surgimento de autismo. O bisfenol A está relacionado a câncer e infertilidade masculina. Metais tóxicos, então alumínio, por exemplo, encontramos nas panelas, e aí a gente tem que orientar que não se deve raspar a panela, né, para não imobilizar esse alumínio. Da mesma forma, as panelas de teflon que estão riscadas liberam chumbo. O chumbo é encontrado também nas maquiagens, nas tintas. Então, sempre que possível, trocar as maquiagens por biológica é bem interessante, né? Pelas opções que não contenham ingredientes muito químicos. O alumínio também é encontrado nos desodorantes. Quanto maior teor de antitranspirante, maior a quantidade de alumínio. E o mercúrio, principalmente nos amálgamas dentários e também na contaminação de alguns peixes. Temos tabaco, né, um boom de xenobióticos, álcool, que faz super mal para o nosso fígado, já sabemos, e as drogas. E aqui entram drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, né? Os medicamentos que as pessoas fazem utilização sem a orientação médica, ou medicamentos que pessoas que fazem uso de polifarmácia, né? 14, 18 medicamentos por dia, vão estar se intoxicando de alguma forma. E aí eu gosto, né, de lembrar aqui, né, quando eu falo da importância da gente priorizar os orgânicos, e as pessoas têm mil argumentos para não consumir orgânicos, cada brasileiro consome 4 quilos de agrotóxico por ano. Gente, isso é assustador, né? Então vamos pensar bem onde estamos investindo o nosso dinheiro, porque isso é investimento. Vai refletir lá na frente se a gente vai gastar em medicamento ou em lazer. As toxinas desses xenobióticos causam dano e alteração tanto, né, no próprio sistema quanto nas funções que ele desempenha, reduz vitalidade, acomete células, receptores, enzimas e as funções de absorção, distribuição, metabolismo, excreção, enfim, todo o organismo fica comprometido quando a gente não desintoxica adequadamente. E aqui eu trouxe para vocês então um questionário personalizado que eu usei para uma paciente para entender, né, de onde é que esse paciente está se contaminando. Porque a gente fica pensando naquela lista e daí eu vou ter que orientar tudo aquilo para o paciente.
ele vai acabar ficando angustiado. Então, se eu entender quais são os pontos que mais pegam para o meu paciente, eu não preciso ficar fazendo muitas restrições. Então, para ela, eu achei importante perguntar o consumo de álcool, o consumo de chás e qual a frequência e quais os chás, porque chás podem ter um efeito, né, medicamentoso e causar inclusive hepatite medicamentosa. Então não é uso indiscriminado também, né? Não é liberado o uso de chás. Se consome nuts, quanto, onde compra, para sabermos se existe um risco de exposição a fungos ou aflatoxinas. Se tem alguma alteração no funcionamento da vesícula ou se teve que retirar a vesícula, enfim, isso atrapalha toda a produção de sais biliares, né? Costuma consumir churrasco, alimentos defumados, já falamos dos hidrocarbonetos, se usa hormônios, se usa potes de plástico, se qual é a origem da água que consome, né? Então a gente tem, mas eu uso água mineral. Bom, a água mineral é armazenada em embalagens plásticas que pegam sol no transporte, enfim, será que é mais vantajoso consumir água mineral? Talvez não. Consome alimentos prontos, temperos prontos, corantes, usa ou usou giz. Para essa paciente eu achei importante perguntar isso porque ela era professora, né? Então poderia ter uma contaminação por sílica, porque ela tinha alterações de transaminases há 2 anos que não conseguia identificar, já tinha excluído todas as causas possíveis de hepatites e mesmo assim não estava tendo melhora nas transaminases. Consome enlatados pela questão do alumínio, usa lápis ou lapiseira. Aqui também, né, temos o grafite, né, rico em chumbo. Costuma usar esmalte, coloca as unhas na boca, né? Então, se a pessoa come esmalte, ela está comendo chumbo, não é adequado. Tem obturações de amálgama, liberação de mercúrio, usa qual tipo de desodorante, tentando entender se tinha alguma contaminação por alumínio. Com que frequência usa paracetamol? Paracetamol faz metabolização no fígado, é um medicamento super prejudicial para o fígado e às vezes as pessoas usam uma cartela por semana, né? E quando a gente pergunta o uso de medicamentos contínuos, a pessoa usa refere somente aqueles que ela tem prescrito pelo médico e não aqueles que ela se automedica, né? Então é muito importante que a gente também pergunte isso. Coincidem as alterações dos exames nas enzimas hepáticas com os períodos de piora no quadro de tendinite no quadril, então eu quis relacionar inflamação com as questões de fígado. Para verificar se tinha alguma relação, pode ter, né? Essa inflamação pode aumentar a gama GT, por exemplo. Tem caso de doença celíaca na família, porque também a doença celíaca assintomática, ela poderia não ter nenhum sintoma, mas estar gerando alguma doença autoimune, né, ou algum outro prejuízo no intestino ou no fígado. Então, é muito importante que a gente personalize essas questões, né, de acordo com as atividades profissionais e realidade do nosso paciente para entender quais as fontes de xenobiótico ele está exposto, né? E aí, quando a gente fala em agrotóxico, existem algumas vertentes, né, tentando defender que lavar com iodo, bicarbonato, vinagre, água sanitária, enfim, consegue retirar os agrotóxicos dos alimentos. E a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Existem agrotóxicos que são sistêmicos e esses, então, enfim, estão em todo o alimento, e outros agrotóxicos que são superficiais, então, são pulverizados, por exemplo, em cima desses alimentos. E aí, o que que acontece? Mesmo estes, né, que, entre aspas, seriam superficiais, o que que a gente tem? A chuva que vai lavar esse agrotóxico, levar para a terra e a planta que retira tudo que ela absorve do solo
vai absorver agrotóxico. Então, por mais que eu descasque, que eu tente retirar, um percentual de agrotóxicos resta no alimento. Ou seja, é orgânico ou não é orgânico, né? Consequências, então, de um organismo intoxicado: câncer, alergias, sejam alergias leves, como rinite, alergias de pele, sejam alergias mais crônicas, né? Como toda vez que chega a primavera, com a polinização eu fico sensível, alterações respiratórias, como asma, neurológicas, várias relacionadas a um organismo intoxicado, então a depressão, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, infertilidade, Alzheimer, obesidade, porque um metabolismo que está intoxicado não funciona o metabolismo adequadamente, então maior tendência a ganho de peso, né? Hepatopatias, obviamente, nefropatias, estou sobrecarregando os órgãos em geral. Então, o objetivo do detox, da destoxificação, é aumentar a hidrossolubilidade do elemento tóxico que está circulando lá no fígado e eliminar esses compostos mais hidrossolúveis através da urina, bile, suor ou respiração. Então, a gente vai ter a biotransformação de moléculas orgânicas endógenas e exógenas em metabólitos excretáveis. Trata-se de um processo que envolve múltiplas reações bioquímicas com utilização de múltiplos substratos e dependente de cofatores enzimáticos. Então, não é um processo simples, é um processo que precisa de uma alimentação que forneça inúmeros nutrientes, cofatores, para que a gente consiga executar ela completamente. Agora a gente vai ver detalhadamente isso. Então, ela é composta por 3 fases. Uma fase onde vai acontecer a biotransformação, uma fase onde vai acontecer a conjugação e a terceira fase onde vai acontecer a excreção. 60% deste trabalho é executado pelo fígado. E a pele, pulmões, intestinos e rins fazem, então, a excreção. A fase 1, que é a fase da biotransformação ou bioativação, ela vai fazer com que esses fármacos e esses xenobióticos fiquem mais hidrossolúveis para facilitar a excreção. Porque os fármacos e as toxinas e os xenobióticos, eles são lipofílicos, ou seja, eles têm afinidade por gordura. Com isso, são mais difíceis de excretar e mais fáceis de atravessar a membrana celular e chegar, né, em outros órgãos, causando todos aqueles danos que nós vimos anteriormente. Nessa fase 1, nós vamos ter 3 possibilidades: oxidação, redução ou desalogenação. E as enzimas do citocromo P450, a álcool desidrogenase e a MAL vão transformar então esses metabólicos em mais hidrofílicos, então hidroxilas, aminas, catecolaminas, tiramina, aldeídos, e aí então com a fase 2 vai ser ativada. O que acontece? Após pegarmos essa substância original, né, que é um metabólito mais lipofílico, né, menos insolúvel, né, nós temos 3 formas de disponibilizar estes metabólitos para a fase 2. Primeiro, que seria, né, o mundo perfeito, esse metabólito se torna farmacologicamente inativo e já vai direto para a excreção. Outra possibilidade é ele se tornar menos ativo e vai para a fase 2. Mas ele pode se tornar mais ativo após a fase 1 e ocasionar danos e ativar carcinogênese. Por isso que é muito importante que a gente tenha os substratos para que aconteça a fase 2, para que esses metabólitos não se transformem em radicais livres e causem danos ao nosso organismo.
Na fase 2, que é a fase da conjugação, as substâncias ativas da fase 1, que vão produzir espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, radicais livres, que podem causar danos e carcinogênese, vão sofrer então essa conjugação para que a gente tenha uma redução da característica reativa dessa fase 1, ligando esses metabólitos a antioxidantes e aí sim levando para a excreção. Tá? Então, esta é a fase 2. Essa substância intermediária proveniente da fase 1, quando gera metabólitos ativos, né, nós vamos ter duas opções. Que esses metabólitos ativos sejam produtos atóxicos, né, e que não causem nenhum dano para o nosso organismo, ou que eles, então, sejam hidrofílicos através de glutationa reduzida, glicoronato e sulfato, para que a gente mande, então, eles para a excreção. As enzimas transferases mais substratos cofatores vão, então, conjugar estes metabólitos com grupos sulfato, glutationa, acetil-CoA, alguns aminoácidos, ácido glicurônico, metil, enfim, cada metabólito vai ter afinidade por algum grupo para realizar a sua conjugação. E esses substratos são não mais, não menos do que vitaminas, minerais, antioxidantes, né? Metabólitos, substratos que são substâncias provenientes da alimentação. Caso a gente não consiga através da alimentação, vamos usar através de suplementação. E na fase 3, que é a fase da excreção, então, vamos eliminar as substâncias da fase 1 e 2. Na fase 3, então, esses metabólitos biotransformados vão passar por biotransformadores, atingindo regiões hidrofóbicas e resíduos polares interagindo com o substrato, transformando eles em hidrofílicos, mais afinidade pela água para facilitar a excreção, então, via respiração, pele, urina e fezes. Resumindo a detoxificação hepática, então nós vamos ter a exposição a xenobióticos ativando fase 1, 2 e 3, gerando gatilhos celulares de estresse que vão aumentar a expressão de genes e depurar e eliminar então esses xenobióticos, radicais livres e estressores celulares. Esse aumento de expressão genético vai ser induzido por antioxidantes, compostos bioativos, polifenóis, flavonoides, indóis, ômega 3, epigalocatequinas, isotionatos. E aí nós temos diversos fatores que afetam o sistema detox. Então, estado nutricional, pela carência de proteínas e outros micronutrientes, a presença de hepatopatias, a falta de consumo de água para conseguir, né, eliminar essas substâncias, alguns fatores genéticos, gênero, então sabemos que a mulher, por ter um percentual de gordura maior no organismo, tem maior acúmulo de toxinas, porque as toxinas são lipofílicas. Idade, então, ao longo dos anos a gente acaba tendo uma ação residual, né, cumulativa dessas toxinas. Prática de atividade física, que pode ser em excesso ou falta, né? Então, a falta de atividade física, sabemos de todos os malefícios. E a falta também, o excesso de atividade física faz maior mobilização de radicais livres, então sabemos que também temos que dar maior suporte para essas pessoas. O meio ambiente que a pessoa vive, então, se temos uma pessoa que habita locais muito poluídos, vai acabar também tendo esse prejuízo. Uso de fármacos, consumo de álcool e a disbiose intestinal. Então, não tem como executar um bom processo detox se não tivermos
um intestino saudável que possa selecionar o que vai ser absorvido e que possa absorver com competência os micronutrientes que são importantes para esse para desempenhar esse sistema detox. Então aqui eu uso a lâmina de suporte nutricional à detoxificação hepática do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional para mostrar para vocês aquilo que conversamos anteriormente, que é no início, né, da fase 1, nós temos as toxinas e as enzimas do citocromo P450 que vão ajudar nas reações de biotransformação. Para isso, nós temos alguns nutrientes que são muito importantes e, caso esses metabólitos não fiquem na fase inativa, eles vão se transformar em radicais superóxidos, ou seja, radicais livres, né? E aí, para isso, para neutralizar esses radicais livres, precisamos de nutrientes protetores, que estão ali naquele outro quadradinho, que são nutrientes que dão suporte a questões antioxidantes ou que sejam alimentos ou nutrientes, né, que agem exatamente nessa questão. E aí, como produto dessa fase 1, temos os metabólitos intermediários, que já estão mais polares e mais hidrossolúveis, e que vão seguir, então, através de rotas de conjugação, para se transformarem, então, em metabólitos excretáveis. E para isso a gente tem mais uma lista de nutrientes utilizados e que a gente vai sempre tentar colocar todos esses nutrientes utilizados na fase 1, na fase 2 e para neutralizar os radicais livres produzidos por essas reações, tentar sempre colocar através da alimentação. Caso não seja possível, colocamos através de suplementação. E quando não é possível? Quando o paciente não come os alimentos fonte e a gente ainda tem um processo pela frente na parte de educação nutricional para conseguir convencê-lo, né, ensiná-lo a consumir estes determinados alimentos, certo? E também temos aqui nessa lâmina quais são as endotoxinas, né? Então, os produtos finais de metabolismo e também as endotoxinas dos micro-organismos patogênicos que habitam principalmente o nosso intestino. E as exotoxinas, que também são conhecidas como xenobióticos, que então são todas aquelas que nós conversamos lá no início da aula, que são os poluentes ambientais, né, e as toxinas às quais nós estamos expostos. Aí, como eu falo sempre, né, a minha linha é de defesa do alimento como instrumento de trabalho do nutricionista. Nós temos algumas possibilidades, né, para inserir esses alimentos na rotina alimentar, na rotina do nosso paciente. Então, eu sou super defensora do suco. Acho que é uma forma, uma estratégia muito boa para fazer com que ele esteja ingerindo várias fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes. E eu costumo fazer da seguinte forma. Então, eu digo para o paciente tomar de manhã um suco junto com o seu café da manhã, onde ele vai colocar um vegetal, e aí pode ser um vegetal verde ou não, né? Então, se for verde, fazer um rodízio entre couve, rúcula, espinafre, agrião, tudo que ele quiser colocar de verde ali no suco dele. Pode ser beterraba, pode ser cenoura, né? Então, a gente vai fazendo um rodízio desse vegetal. Aí vamos ter 2 ou 3 porções de fruta, e vamos ter um agente anti-inflamatório, que pode ser ou cúrcuma, ou alecrim, ou canela, ou gengibre. Vamos ter uma fibra, que pode ser
linhaça, chia, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, farelo de aveia. Vamos ter um, podemos colocar inclusive um prebiótico aí, né? Ou uma batata yacon, ou uma banana verde, ou um cubinho de biomassa de banana verde. E se eu ainda quiser transformar esse suco num simbiótico, acrescento um probiótico, que pode ser a água do kefir ou a kombucha. Então vejam a potência nutricional desse copo que ele vai tomar pela manhã. Eu brinco com os pacientes que eles estão dando pro corpo deles, né, um presente, e que as células vão acordar felizes, e que se as células acordam felizes, elas acabam nos presenteando com disposição, com um metabolismo funcionando bem, com uma imunidade que responde bem. Então, vale a pena iniciar o dia dessa forma. E eu não gosto de ser questionada, né, pelos colegas nutricionistas. E como é que fica a questão de índice glicêmico? Gente, suco com este perfil não vai ter um índice glicêmico alto. Um suco de laranja de manhã, né, ou em qualquer horário, é uma coisa, né? Agora, um suco onde a gente acrescenta tudo isso de fibra, e se eu ainda precisar modular mais ainda a questão de índice glicêmico, posso colocar mais gordura, posso colocar um abacate, posso colocar umas nuts, posso colocar um leite vegetal aí junto, né? E transformar numa vitamina, e dessa forma a gente vai estar modulando mais ainda esse índice glicêmico. Então não se preocupem com isso. E este suco, geralmente eu não coloco como o desjejum, ele é uma parte do desjejum. Eu só sugiro para os pacientes que não iniciem o dia comendo pão branco com frios e café preto com açúcar, né? Isso sim é o contrário de deixar as células felizes. A gente está colocando um monte de agressores de uh, calorias vazias, sódio, carboidrato refinado, que vai chegar lá no nosso intestino e não vai ser o melhor resultado que poderíamos ter, certo? Aqui ainda temos os cítricos, né? Que sempre que for possível também aproveitar as cascas é interessante. Então a gente pode usar raspinhas das cascas em bolos, em preparações, fazendo um chá, enfim. O alecrim, que já citei, um excelente anti-inflamatório, né? Também antioxidante. O alho, super fácil de utilizar. Temos aqui a cúrcuma, conhecida também como açafrão da terra, pode ser usada em diversas preparações. Aloe vera, que depois falaremos um pouquinho na questão do protocolo, né, de 6 R's, mas também ela exerce um papel super interessante na questão de regeneração. Chás com cuidado, importante, né? As brássicas, que tem um papel antioxidante na parte hepática bem legal, então sempre colocar uma fonte de brássicas na dieta é interessante. Então temos repolho, couve-flor, brócolis, rabanete, nabo, couve de Bruxelas, endívia, nossa, couve chinesa, tem várias opções aí para a gente fazer um rodízio na dieta do paciente, certo? E aqui temos então as punks, né? São plantas alimentícias não convencionais que também são excelentes antioxidantes para a função hepática. E aí, então, a Ora Pronobis, temos hibisco, temos dente de leão, taioba, que também já existem várias receitas utilizando esses alimentos e que a gente pode ensinar o paciente a usar. São de fácil cultivo, né? É só plantar que é fácil de cultivar, certo? E aí temos algumas questões. Então, o suco detox, ele é realmente tão poderoso, né? E aí as respostas são não, né? A gente não pode dizer que o suco vai fazer o processo detox, porque
existem inúmeros fatores envolvidos no processo de detoxificação. Não adianta só o suco e o resto todo não ser cuidado, porque milagres não existem, a gente já sabe. Vamos responder também que depende, né? Depende da procedência dos ingredientes. Quanto mais orgânicos forem estes ingredientes, melhor, maior a potência nutricional desse alimento, menor a quantidade de agrotóxicos, que são toxinas, mas sempre vale a pena consumir vegetais mesmo que não sejam os orgânicos. E é verdade, porque um boom de antioxidantes, vitaminas, minerais e água contribuem no processo de detoxificação. Então a gente precisa deixar claro para o paciente que não adianta ele viver à base de fast food e tomar um suco detox, né? Mas pode compor uma dieta fazendo com que a gente consiga dar suporte para o sistema detox, sim. Detox emagrece, então emagreça 2 quilos em 3 dias, né? Quando eu tava procurando figuras, achei essa aí. É verdade? Depende. O equilíbrio entre os compostos antioxidantes e oxidantes reduz o processo inflamatório, que é uma das causas de obesidade. Então, usar os antioxidantes, dar suporte para o sistema detox, vai melhorar o metabolismo e vai desinflamar o indivíduo. Mas, falo novamente, não é só isso que vai resolver, né? Então, ele pode ser um auxiliar do tratamento de emagrecimento. Auxilia no combate ao envelhecimento precoce? Sim, porque os antioxidantes atuam inibindo os efeitos deletérios dos radicais livres, protegem células dos danos oxidativos e previnem, sim, o envelhecimento precoce, previnem do desenvolvimento de células com tumor, enfim, né? Tem essa ação e é importante que a gente faça o detox. E aí, gente, então, sabemos que quando o nosso organismo está precisando de um suporte para o sistema detox, é importante considerar que a gente antes tenha que focar no intestino. Porque não adianta eu tratar o fígado se o intestino estiver absorvendo mais toxinas, né? Estiver hiperpermeável, ou seja, ao invés de estar assim, ele vai estar assim, absorvendo toxinas que deveriam ser eliminadas. Não adianta eu tratar o fígado se o intestino não estiver absorvendo bem os nutrientes que eu envio lá pro organismo. Então, primeiro a gente trata a disbiose com o protocolo 6Rs. Depois, ou ao mesmo tempo, né, precisamos diminuir exposição aos xenobióticos. Quanto mais a gente conseguir trocar o desodorante, a panela, evitar que use a garrafinha de plástico, trocar o máximo de alimentos por orgânicos, isso tudo vai trazer benefícios para a saúde do indivíduo e vai fazer com que o fígado trabalhe mais aliviado, digamos assim, né? Então a gente vai ter um fígado que não fica tão sobrecarregado com o excesso de toxinas. Consumir mais alimentos que favoreçam o processo de detox, que são todos aqueles alimentos que fornecem os nutrientes que nós vimos lá na fase 1 e fase 2 do processo detox. E hidratação, isso não tem como negociar, né? Se não tiver água, o corpo não consegue eliminar. Fase 3 do processo de detoxificação, que é a excreção. A disbiose relacionada com o detox, então a gente tem algumas questões, né? As bactérias patogênicas, elas trabalham na degradação do triptofano que é produzido lá no nosso intestino pelos micro-organismos favoráveis. E quando degrada esse triptofano, principalmente a Escherichia coli, que é uma bactéria patogênica, produz indol, que faz ação hepatotóxica e com isso, então, disbiose
vai fazer com que a gente tenha uma maior predominância de micro-organismos patogênicos, como a Escherichia coli, aumentando a produção deste produto hepatotóxico que é o indol. A lactose e a carne aumentam a sobrevivência da Escherichia coli. Então, se uma alimentação não for balanceada, for baseada muito em alimentos de origem animal, nós vamos ter este prejuízo exacerbado. Outra situação relacionada a detox e metabolismo é que quando o paciente estava indo numa progressão legal de perda de peso e atinge o platô, né? Aquela estratégia que a gente estava usando de emagrecimento não funciona mais. O que aconteceu? Provavelmente nós sobrecarregamos o nosso fígado com as toxinas que estavam lá no tecido adiposo, porque lembrem que as toxinas elas são lipofílicas, então elas estavam acumuladas no tecido adiposo e houve uma grande mobilização de toxinas para passar por esse fígado, né, pelo processo detox e serem eliminadas. E aí, o que acontece? O fígado perde a capacidade de metabolizar essa gordura por falta de vitaminas e minerais e por falta de conseguir detoxificar, ele está sobrecarregado. Então, quando existe uma perda de peso grande, a gente tem que ir acompanhando, né? Como é que está a saúde desse fígado e ir dando suporte para que ele consiga fazer o processo detox e que a gente não atinja então esse platô de perda de peso, certo? Então, este é o sistema detox. A gente vai dar suporte através da nutrição para todas essas fases e sim, existe esta possibilidade e nós vamos defender desta forma, né? Sim, o organismo executa o processo detox, porém, nós estamos muito mais expostos a toxinas e muito menos expostos a todos os nutrientes e cofatores necessários para que o fígado faça esse processo. Então, a nutrição vai fazer diferença, sim, para a saúde hepática quando nós dermos todos esses cofatores e todos esses antioxidantes e todas essas vitaminas e minerais necessários para o processo detox acontecer de maneira mais efetiva. E aí, o protocolo 6Rs, né, para o tratamento da disbiose intestinal e para a melhora da saúde intestinal, ele vai acontecer da seguinte forma: nós vamos remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar estes pacientes após um tempo. O protocolo 6Rs ele deve ser realizado durante 30 dias e todos estes processos, todos os 6Rs acontecem ao mesmo tempo, concomitantemente. E então, vamos lá. Nós vamos remover, começando com restrição de lácteos, glúten e alimentos potencialmente alergênicos. Porque o leite e o glúten, eles têm proteínas de alto peso molecular, de difícil digestibilidade e que aumentam permeabilidade intestinal. Então, a gente vai reduzir o consumo máximo possível, fazendo rodízio com outras fontes alimentares, né? Então, os lácteos eu posso ensinar o paciente a consumir leites vegetais, fazer pastinhas para passar no pão, para substituir lá o requeijão, o queijo que ele costuma usar. O glúten, vamos ensinar a fazer um pão sem glúten, um bolo sem glúten, usar uma massa de arroz, né? Panquequinhas para substituir no café da manhã, enfim, usar a criatividade para que ele faça um rodízio e não consuma todos os dias esses alimentos. E alimentos potencialmente alergênicos, como as nuts, por exemplo, tomate, morango, verificar quais são aqueles que são mais potencialmente alergênicos para aquele paciente, bem individual. Vamos remover xenobióticos, que já falamos bastante nesta aula, né? Então, verificar em quais pontos que nós conseguimos
diminuir a exposição desse paciente a xenobióticos e vamos remover patógenos. Então, começando a falar pela parte de higiene, lavar as mãos antes de se alimentar, cuidado com a questão de armazenamento dos alimentos, né? Então, cuidado quanto tempo deixa esse alimento na geladeira, se deixa na geladeira, onde adquire grãos, né? Se pode ter presença de fungos, enfim, parasitas, se esse paciente usa antiparasitário todos os anos, né? Principalmente aqueles que têm mais contato com animais, com terra, enfim, quem come fora, né, em restaurantes. E a gente tem alguns alimentos que ajudam nesse suporte. Então, semente de abóbora, melão, melancia tem uma ação antiparasitária. Alho, orégano e cravo são super antifúngicos. E cebola, canela, alho, cúrcuma, gengibre são antibacterianos bem potentes. Não tem como a gente remover nada se o intestino não estiver funcionando diariamente. Então, hidratação e fibras é importantíssimo para que a gente tenha a eliminação completa, né? Desses patógenos, dessas toxinas, enfim. Vamos recolocar ácido clorídrico. Então, consumindo limão nas refeições, a gente consegue aumentar a secreção ácida, que é muito importante para que a gente tenha uma primeira barreira contra os patógenos lá no nosso estômago. Consumir chá de gengibre 30 minutos antes das refeições também ajuda bastante a aumentar a produção de ácido clorídrico. Consumir chazinhos digestivos para que a gente consiga também, né, ter uma melhor digestão e com isso melhorar a saúde intestinal. E consumir alimentos que tenham enzimas digestivas, como o abacaxi e o mamão, que tem bromelina e papaina, que ajudam na digestão, principalmente das proteínas. Cicatrizante, o suco de aloe vera, como falei agora há pouco, eu costumo usar 50 ml por dia para ajudar a cicatrizar, né, a reparar essa mucosa, tanto gástrica quanto intestinal. Reinocular utilizando pré, pró ou simbióticos, né? E a hidratação. E aqui então a gente pode utilizar os alimentos ricos em fibra e prebióticos. Gosto muito, já falei, da banana verde e da batata yacon. Podemos usar cebola, alho, que são prebióticos, aveia, frutas, vegetais em geral, né? Vão fornecer bastante fibras, que é muito interessante para a saúde intestinal. E os probióticos podem ser utilizados também através da alimentação, então, dos vegetais fermentados, como o chucrute, que é o repolho fermentado, o kimchi, que é a selga fermentada. Temos os iogurtes, né? Então, existem iogurtes de boa qualidade que têm uma composição saudável e são probióticos. Temos kefir e kombucha, que gosto bastante, também podem ser utilizados. E para o caso de não poder utilizar nenhuma dessas fontes de probióticos, então os probióticos podem ser prescritos, industrializados ou manipulados. Isso é assunto do curso de nutrição e saúde intestinal, onde a gente detalha bastante como fazer a prescrição de probiótico e onde encontrar quais as cepas adequadas para cada situação clínica. E vamos reparar as mucosas com uma dieta não irritativa, isenta de fritura, café, açúcar, alimentos industrializados, chás, álcool, bebidas gaseificadas. Então, não é que a pessoa vai parar de consumir café, por exemplo, mas ela vai diminuir o consumo e evitar consumir o café em horários, em jejum, por exemplo, né, em horários que
ela esteja de estômago vazio e que isso faça uma agressão maior à mucosa gástrica e intestinal. E que se ela faz excesso de consumo desses ingredientes, também é importante que diminua, né? Suplementar ou através da alimentação vitaminas e minerais que ajudem no reparo, né, e na cicatrização, então vitamina C, zinco, vitamina A, B9, B12 e também aumentar o consumo de antioxidantes e anti-inflamatórios através da dieta, né? Temos vários alimentos com este potencial. E vamos usar a glutamina como uma reparadora também de mucosa e de saúde, né, do nosso enterócito, da nossa célula intestinal. 5 gramas por dia, longe das refeições, para reparo da mucosa e controle da permeabilidade, recuperação da permeabilidade seletiva desse intestino. O que a gente espera então dos probióticos e da saúde intestinal e da microbiota na saúde do fígado? Nós vamos reduzir fatores fibrogênicos, melhorar a sinalização da insulina, aumentar o catabolismo de ácidos graxos, reduzir o afluxo de ácidos graxos livres, que fazem ação de radicais livres, reduzir fatores inflamatórios como o fator de necrose tumoral, interleucina 6 e reduzir as endotoxinas intestinais como os lipopolissacarídeos, acetaldeído, que vão agir negativamente lá no nosso fígado, né? Então, a saúde intestinal é muito importante para a saúde do fígado. E aí a gente vai seguir as outras, os outros R's, né? Reequilibrando pós-consumo de álcool, tratamentos medicamentosos e pós-viagens, principalmente para locais onde a higiene não é muito garantida, né? Sempre reequilibrar repetindo esse programa 6Rs e reavaliar o paciente quando ele estiver apresentando novos sinais e sintomas, né? Tanto digestivos quanto de alergias, coisas relacionadas ao mau funcionamento do intestino. E quando tiver exames demonstrando déficits nutricionais, a gente vai repetir o programa 6Rs. Então é assim que funciona. É muito importante que a gente entenda que este programa não pode ser aplicado numa primeira consulta, né? Isso é uma dica de ouro, porque senão o paciente foge. A gente precisa primeiro inserir novos alimentos, apresentar novos alimentos, deixar essa dieta mais diversificada, para daí aplicar algumas restrições que são necessárias nesse período. Então, minha sugestão é, numa primeira consulta insere, na segunda consulta faz o programa 6Rs e na terceira a gente começa o suporte ao sistema detox. Dessa forma, o sucesso é mais garantido e que a gente vai conseguir manter mais o paciente. E trouxe como bônus para vocês algumas receitinhas, né, de gastronomia funcional detox, utilizando alimentos do nosso dia a dia, para que a gente consiga aplicar para o paciente o uso destes ingredientes, destes alimentos, na nossa prática clínica, né, no nosso plano alimentar. Então, fico muito feliz em poder contar com vocês na melhora da saúde dos seres humanos através desta nova visão de saúde intestinal, de cuidado com todo o sistema gastrointestinal, de cuidado com o nosso fígado, que são órgãos tão importantes e que fazem toda a diferença na nossa saúde. Quando o intestino e o fígado estão funcionando bem, todos os sistemas funcionam melhor. E agradeço muito a confiança, estou à disposição e espero vocês em próximos cursos.